Olá, querido telespectador, querido internauta, volto aqui com o Singular na Via Mídia TV. Essa TV de qualidade que está onde você literalmente está. Então, baixa o aplicativo aí, tá? Na sua Play Store, Via Mídia TV e nos acompanhe. Aracaju, Sergipe, Brasil inteiro, tá? Nesse terceiro bloco, eu volto com as pessoas que são das mulheres mais admiradas de Sergipe. E eu falo isso com precisão de causa. Não é por conta da função que ela ocupa na função pública, mas eu me reporto à conduta que ela exerce na função pública. Trabalha na TV, faz também a questão do rádio, sempre trabalhando os direitos das pessoas com austeridade e sem interesse nenhum. Resultado, foi convocada para a política no pleito anterior, ficou como primeiro suplente, depois assumiu o mandato por alguns meses, no lugar do vereador então afastado para uma outra função pública. Ao retornar, voltou à sua posição de defensora pública das mais conhecidas e respeitadas do nosso estado. Agora, eleita com literais, vou pescar, tá bom? Com literais, dir-lhes-ei agora, vamos lá, 3.652 votos limpos. Limpos, conquistados no diálogo, na ideologia e pelo trabalho exercido com transparência para toda Aracaju e todo Sergipe. Eu estou aqui hoje com a defensora pública, agora a vereadora por Aracaju, a querida Emília Corrêa. Oh, você sabe tudo. Sei. Você sabe tudo. Sei, porque assim, nossa paixão, ela é antiga, né? É verdade. A minha admiração por você vem desde a época que eu fazia piada, os ó. eventos, mas não é? Ok. Não é? E eu sou filho de mãe política, né? Mãe foi política por 6 mandatos consecutivos na Bahia. E quando eu olho para você, eu vejo primeiro o estereótipo totalmente discrepante de Dilma Rousseff, como exemplo mais próximo, tá? Eu digo da política brasileira, mas eu vejo muito próximo à minha mãe. Anos, Emília, só para começar a entrevista com você e para você saber da sua importância na Câmara Municipal de Aracaju. Quando manhã faleceu, telespectadores internautas, na última campanha de deputado da Bahia, antes da morte dela, eu acho que isso faz 9 anos, 10 anos mais ou menos, ela me ligou e disse assim, ela me chamava de Cacho. Cacho, você pode falar? Eu disse, posso falar amanhã, diga aí. Meu filho, eu estou aqui com o deputado fulano de tal, tudo bem? Esse deputado vai ser um dos mais votados na Bahia e ele está aqui em casa, na sala. Eu vi aqui a suíte porque eu quero falar com você o seguinte, ele está com uma mala de dinheiro. Aqui dentro dessa mala tem 100 mil reais. E ele quer que eu use esse dinheiro para votos aqui. Não eram votos e nem dinheiro para investimento, não. Era lavagem mesmo. Mas eu quero saber de você o que é que você pensa disso. Olha que mulher sábia, veja. E eu disse, manhã, que a senhora não aceite. Aí ela disse, pronto, eu tenho agora ciência do filho que eu criei. Quando eu for embora desta terra, eu quero que você lembre que você foi filho de uma mulher e não de uma corrupta. Parabéns, querido. Demais essa história. Não é? Aí, talvez agora contando, é que as pessoas entendam, porque eu chorei, choro ainda, hoje mais equilibrado, a morte de minha mãe durante dos 6, 5 anos consecutivos. Porque toda vez que eu lembrava manhã, me emocionando. Toda vez que eu lembro manhã, eu escuto essa voz dela, e essa voz me impulsiona, dentre vários erros que eu tenho, mas a ser um homem baseado na retidão, sabe? Na palavra, na valoração das amizades. E eu quero dizer a você que eu vejo você muito por aí. Eu vejo você fiel a seus amigos, eu vejo você fiel às pessoas, eu vejo você com a alegria divina por trás de você. E eu queria dizer a você que os seus 3.652 votos foram votos que legitimam mais do que o seu mandato. Eles legitimam o seu caráter como mulher e ser humano. Obrigada, viu? obrigada. Obrigado por ter vindo, viu? Olha. A gente parece que começou do final pro início, né? Pois é, mas é porque é muito assim, à vontade. É muita a coisa, vontade, né? é muita vontade. E eu fico muito feliz de ouvir isso tudo, porque só para que as pessoas que estão nos acompanhando, Denis, me entenda como eu fugi da política partidária uma boa parte da minha vida.
Porque quando eu comecei na televisão, em 98, na TV Cidade, que eu fiz o programa Questão de Direito durante 11 anos. Sim, fantástico, inclusive. Pois é, eu nunca tive interesse na vida partidária, mas ela vem dentro da gente, a política. De quem é a correto, política, minha amiga. Porque a gente não se conforma com o que a Não. gente vê. Eu venho de um pai, seu José Corrêa Sobrinho, que fez política em Lagarto e nunca teve problema nenhum porque ele era honesto, porque tinha natureza de honestidade, Pelo contrário, de comunicador natural. Eu sou muito do meu pai, essa política veio do meu pai, a comunicação veio do meu pai, a fé veio da minha mãe. E eu aprendi isso que você aprendeu com a tua mãe. Me orgulho. Eu aprendi com os meus pais. Então isso... Dele de pai, o José Miguel de Santana. Eu tenho um orgulho imenso, sabe? E as coisas se cumprem, sabe, Denilson? Você quer conhecer o fruto, olhe para a árvore, né? Veja a árvore, como é que foi. E tem muito a ver com isso. Claro que tem um que escapola aqui, né? Fica apodrecendo e tal. Ou não pega o caminho correto, mas no geral. No geral, olha a árvore. Então, a política para mim é algo tão sério que eu fico triste quando a gente dá conotação. Olha por que eu não queria seguir a política partidária. Porque eu não queria que olhassem para mim e duvidassem daquilo que eu estava falando. Entende? Porque hoje ninguém acredita muito em nada que o político fala. Nós estamos, não é na política, é no ser humano, no né? Ser humano. Há uma crise instaurada muito isso, grande, né? A crise moral, a crise de princípios, não tem mais, acabou. A gente está se perdendo da gente. Quem é você, quem é você, quem... Entende? Isso deixa a gente muito triste. E a política é uma coisa muito séria. O dinheiro público é muito sério. O dinheiro público não é meu, não é de Deus, é nosso. É do povo E do mesmo. povo. E mais quando, carente, né? Exatamente. Sabe? E quando mexem nisso, estão mexendo com a vida das pessoas, com as famílias das pessoas, né? Que não tem opção nenhuma a não ser aquela que a Constituição vem e diz. Mas as pessoas não respeitam. As decisões hoje não são respeitadas, judiciais. Então, tudo isso, a gente vai perdendo o norte de tudo. O amor esfriou. O amor As esfriou, relações se esfacelaram, né? Um olha para o outro não e dá não sente mais nada, não dá importância. Não se interessa. Você tem que ter, muitas vezes, uma roupa, uma conta bancária. Falei isso ontem, inclusive. Então, e não é isso. E não é isso, é a pessoa, é lá, o ser. É lá, é no olho, é no olho, Se é no não coração, olhar, né? não adianta. Então, é isso que eu observo nas pessoas, eu não observo o nome. Eu sou defensora pública há 28 anos. Você sabe que não vai ser fácil. Eu sei disso. Né? Eu sei disso. Houve uma grande renovação da Câmara, né? Eu falava agora há pouco, inclusive, com o seu colega, Juvencio Oliveira, inclusive de batalha, de partido, de lado, enfim. E eu dizia que dos 24 vereadores, somente 8 foram reconduzidos, né? Já é alguns já é uma grande resposta, né? Menos de um terço, na verdade, né? Há uma insatisfação. Não é? Alguns ainda foram reconduzidos de maneira até com a qual não concordo com o discurso demagógico, né? Mas isso o tempo vai mostrar também, como mostrou para os outros 16 que não entraram. Vocês terão que trabalhar de maneira mais uníssona num país em que o descrédito está muito grande, né? Em que as pessoas, você acabou de dizer, elas não confiam mais nem nas pessoas, nem muito menos nas instituições, né? Democráticas de direito, né? O que é que Emília Correia e por onde Emília Correia vai começar a posicionar-se em prol de Aracaju a partir do dia 1º de janeiro? Então, eu deixei um trabalho que não foi terminado pelo pouco tempo que ficou. Perfeito. Eu protocolei projetos assim de benefícios extremos para o aracajuano. Por exemplo, o projeto das calçadas livres, porque as pessoas muitas vezes hoje preferem, Denilson, andar na rua do que na calçada, por conta de que não tem condição de andar, muito cheia de altos e baixos, pela buracos, estrutura inapropriada das calçadas. Exatamente, né? Aí não dá segurança para o pedestre, para o pedestre de qualquer categoria, seja pessoa com deficiência, seja idoso, pessoa considerada normal como eu e você, não nos dá segurança nenhuma. Eu deixei essa semente plantada, o projeto foi protocolado, mas eu não pude ficar lá para dar continuidade. Eu pretendo resgatar esse projeto. Outro projeto que também foi protocolado, iniciado, teve até a primeira votação, porque são três votações, né? São 3. Teve a primeira, foi aprovado por unanimidade, que é o projeto das escrituras gratuitas para as pessoas de baixa renda.
As pessoas têm a sua casa, têm a posse, têm os recibos e não têm a propriedade. São institutos diferentes, propriedade e posse. Então, obstrui o direito de herança. A pessoa falece e não pode deixar aquela casa para o outro porque ela não tem a propriedade. Usufruto em vida. Exatamente, e ela depois... tem a posse e não tem a propriedade. Perfeito. Que é o que faz, de repente, ela querer vender. Ela vai vender o quê? A posse? Aí é complicado Não isso. bate porque deveria vender a propriedade? Aí você pode me perguntar, mas por que elas não têm, então, a escritura? O que é que impede? O valor, que é baseado, é uma percentagem do valor do imóvel e as pessoas são de baixa renda, quando elas vão escriturar, elas não têm condição. Então, é um projeto voltado para as pessoas de baixa renda, que vai dar dignidade, vai dar propriedade, vai dar direito de herança depois. Foi outra coisa. Você já deixou em andamento? Deixei em andamento. Acho interessante. Outro é a questão na unidade de saúde, no atendimento. Foi outro projeto, é o projeto da justificativa. A pessoa se acorda cedo, perde o dia de trabalho para ter uma consulta marcada com 2 meses de antecedência, por exemplo. Aí vai para lá, perde o trabalho, acorda mais cedo, pega um ônibus, senta lá, fica esperando para ser atendido, para fazer a consulta. Aí vem alguém e diz, pode ir embora que o médico não vem hoje. Que respeito aquela pessoa se tem? Nada. Que culpa Aí ela tem, que né? culpa ela tem? Ela sai dali, não tem uma data marcada, não sabe porque o médico não veio. E o projeto da justificativa diz o seguinte, ela vai ter que sair dali com uma justificativa por escrito, porque não foi atendida. Perfeito. E vai sair dali com a Com a consulta data já marcada. marcada. Ai, que E ótimo. mais, na próxima vez se voltar, aí é que vem um problema. Se ela não for atendida, o secretário da unidade vai pagar uma multa de 5 mil. Eu acho que conserta excelente. tudo. Acho Não interessante. Para poder colocar ordem na casa. Esse critério, veja bem, nós temos, aliás, 2 categorias que precisam ser reavaliadas. Uma delas, da qual eu faço parte, que é o professor, né? Como eu tenho uma história da rede privada e depois participei de projetos no governo do doutor Albano, no governo do doutor João, e para mim, como eu não vejo o aluno, eu vejo um ser humano, tanto faz Chico ou Caetano, tá ótimo, né? Mas nem todo mundo pensa assim. Então eu falo, não, eu sou professor concursado, ninguém mexe em mim. Temos que acabar com essa história de ninguém mexe em mim. Tá? Temos que acabar. Meu amigo, se você cumpre a sua função, dá sua carga horária, chega no seu horário e alfabetiza e instrui seu aluno, parabéns para você. Se você não chega no seu horário, se você não alfabetiza seu aluno, se você não instrui, pelo amor de Deus, vamos abrir inquérito administrativo. Né? Tem que colocar. Todos nós temos que respeitar as regras. Isso. E respeitar o outro, Isso principalmente. tem que acabar, sabe, Emília, me permita, com essa questão de inviolabilidade por conta dos sindicatos. Eu fiz errado, eu vou buscar o sindicato. Calma, meu amigo. Antes do sindicato tem que ter caráter. Temos que responder. Pelas ações. Eu acho de suma importância ser o seu projeto de saúde. Tá lá também, eu quero resgatar. Resgate, isso vai dar o maior bafafá, você sabe disso. disso. Eu sei que vai, mas a gente tem que enfrentar, né? A gente tem que conversar, explicar para a sociedade que isso tudo é direito delas, não é favor. Outra coisa que eu trabalho muito, talvez fugindo só um pouquinho da sua pergunta. Não, mas não fuja, fique à vontade, você não foge de nada. Quando a gente vai no eleitor, sim, que a gente vai conversar com ele, primeiro, esse eleitor ele tem que ser livre. Ele não tem que estar amarrado com alguma coisa, com aquele político A, político B. A, B, C, perfeito. Entende? A não ser por ideologia. Ai, sim. Né? Ideologia, correção do ato praticado pelo político. Exatamente. Agora, né? muitas vezes, aquela pessoa se sente na obrigação de votar em fulano de tal, porque senão... Entendeu? Isso não é. Esse não ele liberdade. É devastador. Não é liberdade. Está tudo errado. Então, outra coisa que aí também é uma coisa de geração que tem que se explicar, mas o político tem que começar a fazer diferença. Já que o político é um ser esclarecido, teoricamente, então ele tem que fazer o sentido contrário da coisa. A gente sabe que existe um ciclo vicioso de compra e venda. De quem compra e de quem vende. Os dois estão errados. Quem compra e quem vende. Aí a gente quer que o povo, às vezes a gente quer que o povo aprenda a não vender. Mas o político tem que aprender a não comprar. Porque já que ele é um ser teoricamente esclarecido, que deveria ser informado. Então ele ensine aquele que quer vender. Isso eu não posso comprar.
Eu fiz isso na minha caminhada, porque eu tive várias ofertas. E eu parava e dizia, bem, eu não posso fazer isso, moça. Se eu fizer isso, eu estou errando e o senhor também. Duplamente. Eu já vou ser um exemplo péssimo para o Não, senhor. duplamente. Exatamente. Errando com o sistema, né? Errando com seus próprios valores, que eu acho que essa é a questão muito importante. Por isso que eu disse, Emília, que os 3.652, você deveria tatuar esse número, que é fantástico. É, né? Sabe? Eles legitimam caráter, né? E eu falo isso com precisão porque eu sei do seu caráter. E aí a gente Entendeu? vai... Na caminhada, eu fico parecendo meio que uma missionária. Mas sabe? é isso. Uma missionária, porque eu sou criticada por isso. Você está perdendo tempo, não adianta. É porque você não paga. Então eu chego assim, moça, eu não vou. Então eu vou ofertar a outro. Se o senhor achar que deve, oferte. Eu não quero esse voto desse jeito. Eu prefiro perder a eleição. Perfeito. Eu disse isso a várias pessoas. Eu acho que muitos que nos assistem agora podem até testemunhar isso. Eu tive propostas de que se fulano viesse comigo, tudo bem, ia fortalecer muito. Mas eu teria que depois... Entendeu? Dá o retorno. Dá o retorno. Eu falei, eu agradeço muito. O político precisa de voto, mas desse jeito... Está mais leve depois disso tudo? Muito. Estou tranquila. Se eu não tivesse ganhado a eleição, eu estaria tranquila do mesmo jeito, porque eu sei como caminhar. Eu sei disso, porque você passou por aquele processo, você assumiu a Câmara 8 meses? 8 meses. 8 meses, basicamente né? Eu acompanhava isso. você, eu acompanho todos. 8 meses e, no entanto, você depois voltou a assumir sua função pública, porque você já é de função pública, né? Com a maior independência, Exato, né? exato. E você veja que a consciência das pessoas que acompanharam o seu trabalho reconduziram, no caso, ao cargo. Você compreendeu? Então eu acho que isso dá isso dá uma tranquilidade que é tamanha para fazer o serviço de olho no olho. Com certeza, né? foi isso que Cobrar eu do fiz. colega lá na Isso, bancada, me exatamente. respeite. Isso. Né? Porque, como você disse, a gente sabe, né? Exato. Então isso estabelece um respeito muito grande, É. né? E principalmente quando até o próprio eleitor, se ele chegar, por exemplo, para mim, mas a senhora disse que na campanha não podia me dar, mas agora a senhora já se elegeu, agora não continua do mesmo. O vereador não é para isso. Não é. Não é para atender objetivos individuais. Não é. São Isso é uma questões escravidão. coletivas. Questões coletivas. O vereador está ali para fiscalizar. Eu quero ser um instrumento desse tipo para o povo de Aracaju, entendeu? Sem nenhum tipo de demagogia. Perfeito. Eu disse, sabe o que eu disse muito e digo aqui a você Sim. e a quem está nos assistindo? Sim. Meus filhos dizem para mim, eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal já de adultos. 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 Com essa mãe gatíssima. E eles dizem assim, minha mãe, você não vai resolver o problema do mundo, você já nos criou, você já podia estar passeando, viajando e você está se metendo em mais confusão. Eu falei, meu filho, eu não me conformo. Isso não é confusão. Exato. Né? E outra coisa que eu digo, eu não quero a política como profissão, porque eu tenho a minha profissão. Eu quero a política para colaborar, para trabalhar. Se quiserem desse jeito, vai ser. Mas eu não quero profissão, eu não dependo dela. Isso me torna mais independente. Para dizer sim, para dizer não. Não quero, apoio ou não apoio, vai ou não vai. Exatamente. Outra coisa, eu não sou aquela pessoa de difícil conversa. Eu quero que me convençam dos argumentos, que eu troco minha opinião ali. Eu quero que me convençam e que os argumentos sejam fortes. Aí eu digo, realmente eu estou errada. Avaliação sua para o não retorno de Dr. João Alves, que, independentemente de mandato, é o ícone da política sergipana. Com certeza, com Né? certeza. Poucos são os políticos no Brasil que tem a história de João Alves. A gente tem que reconhecer Impressionante. isso. Independente de partido. Manhã era enlouquecida. Ela Pois chegava aqui, falava, Cacho, né, leve-me para passar naquela ponte, Aracaju, Barra dos Coqueiros. Aí eu tinha que ir com manhã. Quando chegava ali, próxima ponte ao mercado, ela falava assim, que nego retado. Que nego retado, ousado, né? Porque fazer uma obra dessa... E você lembra como ele fez, né? Claro! Então, você sabe Entendeu? tudo, Com né? até tudo e com a visão que todo mundo duvidou à época, né? E hoje, se não fosse as obras dele, o que Ave seria de Maria, Aracaju? não existiria E de nem a Sergipe? Barra, né, amiga, ainda, né? Então. A Barra hoje é um polo de empresas, de indústria, de moradia, Eu de avalio condomínios. ele assim, nesse processo eleitoral. O João é um estadista. Quem está muito longe e que ouve só partes de histórias negativas em relação a ele, não sabe que ele é um estadista. Mas é um estadista mal compreendido. Mal compreendido. E não teve sorte, eu posso dizer.
em relação a algumas escolhas que ele fez para o trabalho, para a administração. E como ele é um homem muito de palavra em relação àquele ou aquele e outro, e deixa os seus secretários à vontade para trabalhar, o que certamente é muito bom para quem tem a responsabilidade e o comprometimento. Mas para quem não tem, acaba prejudicando. Acaba prejudicando, e foi o que aconteceu. Exato. Foi o que aconteceu. Eu acredito. Lamentavelmente, alguns secretários trabalharam num sentido oposto. Oposto, ou não enxergaram da maneira tal deveria ter sido feito. Né? Isso me deixa muito triste. Muito triste. Eu também fiquei muito triste. Esse homem, esse estadista... Está pagando um preço que não é dele. Está pagando um preço que não é dele. Tenho certeza disso, você sabe e eu sei. Eu sinto isso. Falei, esse preço não é dele. Mas parece que o estadista também paga preços que não são dele. Exato. É por isso que são estadistas, né? Veja a história. E é por isso que são estadistas, né? História, porque são né? grandiosos demais, Exatamente. tanto para o acerto, tanto quanto para administrar os erros dos outros. Ele é né? um visionário, ele chegou sempre longe e lá, tanto é que hoje a gente está gozando de algumas coisas por conta disso. A Aracaju é prova disso. Não é, querido? Mande um recado para seus eleitores, assim, o meu muito obrigado, querido. Eu quero agradecer de todo o meu coração, primeiro, Denis, primeiro a Deus. Deus é o responsável por todas as coisas. Deus, se eu existo, se eu falo, se eu respiro, é Deus que está me dando essa condição. Então, minha gratidão toda a esse meu Deus. E ao povo aracajuano, que foi generoso, que me colocou ali na Câmara. E eu prometo a você que eu vou honrar. Eu sei disso, Cada Emília? voto eu vou honrar. Eu sei disso. Com trabalho e honestidade. Eu sei disso. Com trabalho sem falsas promessas, sem enganações e sem trocas. Isso é muito importante. É isso que eu vou dizer. Obrigada, querido. Eu tenho um orgulho enorme de ser seu amigo. Com certeza. Né, de anos. Você sabe o quanto eu gosto de você. É recíproco. Verdade. Tá bom? Emília Correia é esse vulcão, né, de mulher sóbria, equilibrada. Eu acredito em Emília Correia. Aracaju terá novos tempos na Câmara. Eu tenho certeza que ela vai ser vigilante, inclusive com meia dúzia de demagogos que ainda por lá existem, né? Mas a Emília não precisa, a Emília vai ser pontual, tá? Não sai daí não, que eu volto já já com os bons bochichos singulares da coluna singular no Jornal do Dia, que é o jornal mais lido de Sergipe, com a diagramação mais bonita e com a maior liberdade de expressão, tá? Fica aí, eu volto já.